Olá, estamos de volta. Nessa última aula, discutiremos sobre a importância da construção da autonomia para o aprendizado da matemática. Ainda hoje, mesmo depois de muitas discussões e avanços, a matemática é para alguns estudantes uma disciplina temida, que causa medo e insegurança. Esse tipo de sentimento em relação a ela pode ter sido resultado de uma forma de ensino mecânica e repetitiva, desvinculada do cotidiano. Professores que defendem uma concepção memorística de matemática automaticamente planejam aulas com atividades repetitivas que privilegiam o produto memorizado por meio de listas de exercícios em detrimento do processo de aprendizagem baseado na argumentação e contra-argumentação. Ações repetitivas não favorecem o ensino e a aprendizagem da matemática autônoma. Baseamos nossa defesa no processo de aprendizagem baseado na construção da autonomia, tendo em vista que aprender matemática é de fundamental importância para que possamos exercer nosso papel de cidadãos e, assim, entender o mundo e nele viver. Por isso, afirmamos que aprender matemática é uma ferramenta básica para se viver em uma sociedade em constante evolução, com muitos e variados problemas. E que para viver em uma sociedade tão complexa é preciso ser cidadão, dinâmico e desenvolver habilidades que proporcionem descobertas e criações para a formação da autonomia. Mas vocês podem se perguntar, diante desse contexto, qual é a relação entre a matemática e a autonomia? Nesse caso, primeiramente podemos dizer que, independente da matemática, a função social da escola está intimamente relacionada ao desenvolvimento da autonomia dos estudantes, do pensamento crítico e da participação ativa nas aulas e na vida em sociedade. Na teoria de Piaget, a autonomia é procedimento de educação social que tende, como os demais, a ensinar os indivíduos a sair do egocentrismo para colaborar entre si e submeter-se às regras comuns. A escola que temos está pautada no conceito da heteronomia, pois o professor é quem governa os alunos para dar-lhes as respostas que quer receber. Nesse modelo, a criança perde, então, sua autonomia moral e intelectual. Exemplo: se um professor de matemática escreve no quadro 3 mais 4 é igual para as crianças de uma classe resolverem, e uma criança responde que é 6, o professor dirá errado e dará a resposta correta. Conforme Oliveira e Medeiros, essa é uma postura de reforço à heteronomia. Ao contrário, a autonomia intelectual é reforçada pela troca de pontos de vista. Segundo Camus e Joseph, seria muito melhor que o professor estimulasse a troca de pontos de vista entre as crianças do que reforçar respostas certas ou corrigir respostas erradas. É necessário que as crianças debatam sobre os resultados obtidos em problemas. Para Vasconcelos, o ensino da matemática nem sempre favorece a autonomia e a cooperação entre os alunos. Ele afirma que a resposta é mais uma vez negativa. Quantos de nós utilizamos sistematicamente o trabalho em grupo nas aulas de matemática? As atitudes de autonomia e cooperação constituem uma dualidade que só poderá ser adquirida se os alunos forem confrontados com a alternância planificada de formas de trabalho. A prática da escola dos nossos dias desenvolve o individualismo isolacionista e a competição desenfreada. Por isso, no contexto escolar, a matemática tem sido diretamente apontada
como principal contribuição e sendo relacionada ao processo de exclusão social que se manifesta na escola e a postura docente adotada durante as aulas. Quando um professor não valoriza e não adota pedagogicamente a participação individual e grupal, bem como a troca de pontos de vista, ele desenvolve uma prática baseada em uma concepção mais objetivista e se fundamenta numa visão estática da matemática, ou seja, a matemática como um corpo de conhecimentos prontos, constituído por verdades absolutas, atemporais e universais. Nesse caso, o processo de ensino e de aprendizagem se baseia na memorização dos conteúdos, na descrição dos objetos e no treino e repetição dos procedimentos e raciocínios, não tendo em vista a mudança de comportamento dos alunos. O aluno é considerado, nessa perspectiva, como elemento passivo do processo e um mero receptor de conhecimentos, enquanto o professor é o centro do processo, o detentor da verdade e o transmissor de conhecimentos. A construção do conhecimento matemático a partir do processo autônomo se baseia no contrário do que estamos criticando. Como afirma Camus, a autonomia se firma em atitudes de encorajamento, centradas no processo e na criança, como sujeito de aprendizagem que também é histórico. A concepção centrada no sujeito, por sua vez, concebe as ideias e objetos matemáticos como construtos dos sujeitos, ou seja, como uma criação da razão e, portanto, sem a possibilidade de existência independente dos indivíduos, rejeitando o caráter empírico do conhecimento matemático. Tem como princípio o enfoque nos aspectos históricos, sociais e culturais, a valorização das interlocuções, questionamentos, conjecturas, refutações e discussões críticas do conhecimento matemático. A postura do professor para o desenvolvimento da autonomia constitui-se como uma forma totalmente aberta, dialogada e dialética de encarar o conhecimento matemático, que, assim como na concepção centrada no sujeito, atribui um valor inestimável ao erro e, além disso, concebe a matemática como conectada às demais ciências e interrelacionada aos conhecimentos empíricos. Nessa perspectiva, o processo de ensino e aprendizagem da matemática privilegia os condicionantes que emergem do contexto sociocultural do aluno e suas relações com o processo de desenvolvimento cognitivo, tendo o aluno como centro do processo e o professor como mediador da sua aprendizagem. Ou seja, para pensar a relação entre matemática e autonomia, faz-se necessário repensar as concepções de matemática. Ela deixa de ser uma verdade absoluta e passa a ser discutida, argumentada e contra-argumentada pelas crianças com a ajuda de seus professores. Conforme Camus, autonomia significa o ato de ser governado por si mesmo, e o contrário disso é a heteronomia, que significa ser governado por outra pessoa. Dizemos que ao proporcionar nas aulas de matemática um trabalho pedagógico que possibilite às crianças a oportunidade de participar, discutir, contrapor pontos de vistas, de assumir erros e acertos sem medo de fracassar e de defender ideias, estamos proporcionando a construção da autonomia. Para realizar uma proposta pedagógica baseada na autonomia, é preciso encorajar as crianças a falar, a se posicionar, a testar hipóteses e construir conjecturas. Para Camus, esse processo de encorajamento está baseado em alguns princípios de ensino, principalmente no trabalho com a matemática na educação infantil. A criação de todos os tipos de relações, o encorajamento à criança
a estar aberta e a colocar todos os tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações, a quantificação de objetos, encorajar as crianças a pensar sobre o número e as quantidades de objetos quando estes sejam significativos para elas, encorajar a criança a quantificar objetos logicamente e a comparar conjuntos, em vez de simplesmente encorajá-las a contar. Encorajar a criança a fazer conjuntos com os objetos móveis, interação social com os colegas e os professores, troca de ideias com colegas, pedir à criança que expresse como é que está pensando e intervir de acordo com aquilo que parece estar sucedendo em sua cabeça. São algumas recomendações de Camus para a construção da autonomia. Tendo como referência tais princípios, entendemos que a autonomia deve possibilitar ao sujeito refletir sobre as limitações que lhe são impostas e, ao mesmo tempo, agir no sentido de superá-las. Nesse caso, os processos educativos devem se dirigir à construção de um sujeito autônomo que, por sua vez, seja capaz de refletir e agir criticamente em relação a todos os elementos sociais que a ele se manifestam. A ideia é que a educação atue no sentido de construir um sujeito capaz de transformar o seu meio social, desde que o faça a partir de valores pautados em princípios éticos, o que torna imprescindível que esta possibilite a construção de uma consciência autônoma que, embora possa ser condicionada por uma série de fatores, jamais seja determinada por eles. Nesse sentido, os conflitos se constituem como experiências de natureza moral, por meio das quais o processo de construção ou o reforço da autonomia pode se realizar. Com a utilização do diálogo entre os sujeitos implicados, os conflitos se constituem como condições necessárias à formação ético-moral e política do sujeito. O enfrentamento de situações problemáticas previsíveis ou imprevisíveis sempre possibilitará o alcance de novos estágios de equilíbrio, aglutinando novos e importantes elementos ao seu processo de formação moral. Os conflitos que são gerados e vivenciados no ambiente escolar possibilitam que os alunos sejam encarados como sujeitos morais em construção e não apenas como objetos a serem manipulados por outros sujeitos. Do ponto de vista do conhecimento matemático, isso requer que nas práticas pedagógicas dos professores sejam privilegiadas posturas de abertura ao diálogo, de valorização das contribuições individuais e coletivas dos alunos, abertura de espaços para discussão, demonstração, refutações e defesa das ideias matemáticas. Dessa forma, teremos o desenvolvimento do conhecimento matemático descolado da ideia de objeto pronto, imutável e atemporal, desempenhando um papel decisivo na construção da autonomia. Finalizamos as exposições desse módulo fazendo uma reflexão sobre a importância da construção da autonomia para o aprendizado da matemática. Está nas mãos de vocês, em nossas mãos, como educadores, fomentarmos em sala de aula o desenvolvimento do protagonismo infantil. Bons estudos, bom trabalho!